poucas ali. Vamos lá. Preste bem atenção no texto que está escrito ali. E pela manhã cedo, no deserto de Tecoa, saíram e pôs-se em pé. Só que tem duas frases ali que Josafá disse, muito importante. Olha o que ele diz. Credes em Deus e estareis seguros. Credes nos meus profetas e prosperareis. Espera aí, tem algo ali que precisa ser observado. A gente pensa, e a gente já foi ensinado que para que eu venha prosperar, eu tenho que crer em Deus. Só que o texto não diz isso. O texto deixa bem claro. Credes em Deus, você estará seguro. Agora você quer prosperar? Creia no meu profeta. O texto é bem claro. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então eu vou mostrar nessa noite como ser próspero. Como é o caminho de ter prosperidade na vida? Bom, o próprio texto já dá a sinalização. Quer ser próspero? Não é orar a Deus. Quero ser próspero, então eu vou orar. O texto diz ao contrário. Quer ser próspero? Receba uma voz. Quem está entendendo? Se não está entendendo, pelo menos ouviu direito. Quer ser próspero? Então, ter prosperidade não é uma questão de orar a Deus pedindo. Ser próspero é uma questão de ouvir uma voz. E tem muita gente que fica orando, Deus me prospere, Deus me abençoe. E ele fica assim, não estou entendendo nada. Porque para ser próspero não é pedir para Deus. Para ser próspero, ter prosperidade, é ouvir uma voz. E a voz de quem? De um profeta. Ah, então, por isso que eu gosto desses irmãos, quando tem os cultos na igreja, da vitória, esses cultos que os crentes fazem, né? Cada um tem seu jeito, da vitória, da benção, até do não sei o quê, essas coisas todas, e aí vem aqueles pregadores, rodopia, pá, cada um tem seu jeito, tem demanda para tudo, entendeu? E aí os crentes ficam na expectativa de, na hora, chamar o povo na frente e impor as mãos, entendeu? Vamos corrigir um pouco isso. Primeiro, não é qualquer um que pode pôr a mão na sua cabeça. Onde foi que você aprendeu isso? Quando eu pastoreava lá no interior de São Paulo, onde eu moro, em Mongaguá, perto de Santos, eu dizia abertamente para os membros da igreja, de boa, tranquilo, está aqui minha esposa. Se eu souber que vocês forem em alguma igreja e vocês receberem posição de mão de alguém, só basta eu pensar, quem vai impor a mão em você sou eu quando você chegar aqui no seu pé do vidro. Sério. Os irmãos, eu não empato ninguém, vocês podem visitar a igreja que for, eu não mando na vida de vocês, mas se eu souber imaginar que tu foi lá por causa de uma campanha e deixou alguém colocar a mão na sua cabeça, eu vou fazer a imposição de mão no seu pé do vidro. Até na igreja, às vezes eu estava na igreja, quando chegava alguém, e era muito raro eu trazer alguém para pregar, porque é muito perigoso esse negócio, isso é um perigo você pegar o seu microfone e dar para um pregador. Às vezes algum fala, não, vem aqui na frente. Os irmãos já sabiam, pode até vir, mas pôr a mão na cabeça, quantos? O empolgado ia pôr a mão na cabeça, vai lá. Isso é bíblico. Impor as mãos significa acrescentar algo ou tirar algo. Eu não sei da vida do cidadão nem da cidadã, vai colocar a mão na minha cabeça? Você está maluco? Cadê os irmãos do aleluia? Evangelho de Mateus, capítulo 10, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 10. Verso de número 42. Verso 40, por favor. Verso 40. Preste bem atenção. O texto é claro. Credes em Deus e estarei seguro.
credes nos meus profetas e prosperareis. Então significa, para prosperar não é questão de eu pedir a Deus. Para eu prosperar é questão de eu ouvir uma voz. Isaías 1,19 é bem claro. Se quiseres, comereis do melhor da terra. Então, significa, é questão de ouvir uma voz. Agora, olha o que está escrito ali, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Porque agora a questão, pastor, e igreja, é o seguinte, tá, quem é o profeta? A gente tem que saber, se para mim prosperar eu tenho que ouvir uma voz e tem que ser de um profeta, quem é o profeta? Então, vamos lá. Quem vos recebe a mim, me recebe. Presta atenção que esse texto é um trocadilho que precisa prestar bem atenção. Quem vos recebe a mim, olha só, quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vai, 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Presta atenção ali, não está escrito galardão do profeta. Pode procurar em qualquer tradução de Bíblia aí, não é do profeta, é galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Verso 42. E qualquer um que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Repitam, galardão. Então, presta atenção. Credes em Deus, estarei seguro. Crede nos meus profetas e prosperareis. Se a pessoa... Tá, então, quem é o profeta? Simples. Aquele que... Aí é Deus falando no Evangelho de Mateus. Aquele que me recebe, recebe a mim. Aquele que recebe a mim, recebe aquele a quem eu envio. E quando recebe aquele a quem Deus envia, está recebendo a Deus. E aí o quê? Aí sim. Se eu der nem que seja um copo com água fria a um desses pequenos, observe que ele começa com um pequeno, porque a identificação de profeta precisa de uma ação. Nem que seja um copo com água fria, receberá o galardão. Então, a identificação, a resposta para Deus de quem é o profeta, está no ato de dar, nem que seja um copo com água fria, para receber o galardão. Agora, primeiro livro de Reis, capítulo 17. Por gentileza. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Verso de número 9. Preste bem atenção. Ouça isso. A Bíblia diz que há pastores nos ministérios, né? Pastores, evangelistas, mestres, doutores e tal. Então, quando você ouve um mestre falando, é diferente. Quando você ouve um doutor diferente, ou um doutor, a linguagem é diferente. Então, eu não quero aqui falar mal do evangelista ou do pregador, nada disso. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas mensagens eufóricas. Por exemplo, nessa aqui desse texto. Queridos irmãos! Aí aquela gritaria, aquele trem. Eu quero dizer, irmão, ele pega o profeta por lá embaixo. Eu quero dizer para você, profeta, irmão, é daquelas rajadas, e você, profeta, que Deus vai levantar nem que seja uma viúva. Irmão, ele pega o profeta, faz o profeta um lixo, e pega a viúva, faz ela uma milionária. E senta a madeira no profeta. Irmão, e a crentalhada dá glória a Deus, e pipoca, e o pau tora. Aí tem alguém que está sentado, está muito empolgado o pregador. Ele está animadinho. Não é bem assim. Presta atenção no que está escrito. Verso de número 9. Levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então se levantou e foi a Serepta,
E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso, repitam todos por gentileza, um pouco de água para eu beber. O povo, pastora, pega o profeta e põe lá embaixo. E ainda prega errado. Eles começam pregando da farinha. Deus vai sustentar você, profeta, Deus vai preparar. Só que o texto não tem nada disso. Não é assim. Vou refrisar para vocês não esquecerem. Credes em Deus e estarei? Credes nos meus profetas e? Só que eu preciso saber quem é o profeta. Para me prosperar. Quem é? É alguém que eu reconheço que ele é Deus enviado para a minha vida. E quando eu reconheço que esta pessoa que está enviado na minha vida é da parte de Deus e é Deus, eu preciso mandar para Deus uma mensagem, através de uma ação. Quem está entendendo ou não? Evangelho de Mateus. Está escrito. Quem crê em mim, Deus falando. Quem crê em mim, crê em quem eu enviei. Quem recebe a mim, recebe a quem eu envio. E quem recebe aquele a quem eu envio, recebe a mim. E aí quer praticar uma ação? Quer dar uma resposta para Deus que você está recebendo aquele que Deus enviou? Quer ser próspero? Deus tem que ver uma resposta sua. E não é aquela resposta que já foi denunciada. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Não, a resposta é: você tem que praticar uma ação. Eu reconheço que esse que está aqui é o profeta. Então, Deus, eu quero galardão, eu quero prosperidade. Então, em vez de eu olhar ele apenas como um peregrino, como um dos pequenos, alguém quase nada, ao reconhecê-lo que, humanamente falando, é um pequeno, mas é um profeta, eu tenho que dar nem que seja um copo com água, para que ele beba. Alguns exaltam a viúva, mas a verdade não é essa. Quem estava com problema não era o profeta. Quem estava com problema era a viúva. O profeta estava, só para vocês terem, vocês sabem disso? Terem ideia? Não, vocês sabem. O povo de Israel estava numa crise já há 3 anos. Crise de quê? Água. O que era mais caro, então? Água. E para uma viúva, era mais caro ainda, porque não tinha a mulher nem nada. A provisão sempre vinha do homem, era rejeitada socialmente, na sociedade. Então, além de viúva, numa crise de 3 anos sem água, então, uma mulher, ou qualquer pessoa da sociedade, mas especificamente uma viúva, que tivesse um pouco de água em casa, tinha o quê? Ouro. Não adiantava ter carro, nada. Se tivesse água, opa, isso aqui, ó, nós vamos beber água agora de gota. Porque conta gota. Por quê? 3 anos sem água? Só que Deus queria mudar a história daquela mulher. Pergunta básica. Alguém está entendendo alguma coisa já por aqui antecipada? Alguém está entendendo já antecipado onde vamos chegar, mais ou menos? Onde estamos caminhando, pelo menos? 3 anos em crise de água. Só que eu li a partir do verso 8, aí no 1 Reis 17. Só que a partir do verso 1, a história é outra. O profeta, ele bebia água da fonte do ribeiro, água mineral original. O profeta, no tempo da crise, ele bebia água do ribeiro, água original. Naquela crise, Deus sustentava o profeta. Manhã, tarde e noite era trazido comida para ele. Então, ele não estava em crise. Quem estava em crise? A mulher. Deus falou, passa ali, passa naquela cidade. O profeta foi passando.
Aí ele olha para a mulher. Me dá um pouco de água para me beber. Que pedido absurdo, hein? 3 anos sem água. Pedir logo uma coisa que está escassa. Ela deu. Só que quando ela deu a água, ela começou a vomitar a vida dela. Olha, eu quero dizer para o senhor que eu só tenho um punhadinho de farinha na panela, um pouquinho de azeite num cavaco, em 2 cavacos. Olha, eu quero dizer para o senhor que depois que a gente fizer esse bolo e morrer, e comer, eu e meu filho vamos morrer. E ele bebendo a água. E ela vomitando as crises dela. Quando ele terminou de beber água, o que ele disse? Fique em paz. A farinha da panela não vai se acabar. Esse negócio que você está falando de crise aí não existe mais. Fique em paz. Calma. Pastor, por gentileza, vem aqui. Vem aqui, por favor, me ajudar. Cadê a senhora mesmo? A senhora? Sim, venha logo, por favor, porque a senhora sabe que educação é uma coisa rara. Venha. A senhora é a mãe da moça lá do menino. Vem aqui. Vamos dar uma aula prática. Vem aqui, por favor. Manifeste não. Fique quietinho aí no seu canto. Aqui está a viúva. Só o pó da rabiola. Nada. Aqui está o profeta. Quem era que estava com o problema dos dois? Quem estava com o problema? Ela. Ela. Agora preste bem atenção. Credes em Deus estarei, presta atenção, credes em Deus estarei seguro. Credes nos meus profetas e prosperareis. Então, para ter prosperidade, eu tenho que ouvir uma voz. De quem? De um profeta. Então, como é que Deus muda a história da vida de uma pessoa? Fazendo passar por esta pessoa alguém que pode, humanamente falando, não tem jeito nem cara de profeta, passa como um dos pequenos, porém Deus dá uma dica. Quem recebe a mim, recebe aquele a quem eu envio. E quem recebe aquele a quem eu envio, está recebendo a mim. E nem que seja um copo com água fria, se der, recebe um galardão. Quem é o profeta? Então, vamos definir. Quem é, então, o profeta? É o seu pastor. Aquele que Deus enviou. Sabe por que tem muita gente que não é abençoado? Porque não honra aquele a quem Deus enviou para passar na vida dele e fazer ele prosperar. Tem muita gente com a bênção travada. Tem muita gente com a vida travada, numa distância daqui para a porta de 15 metros. Quem está entendendo ou não? Você sabe a distância da crise dela para a prosperidade? Não dá 2 metros. A distância da crise dela para a prosperidade não dá 2 metros. Tem muita gente que não é próspero, não é abençoado, porque não respeita, não trata, nem honra pastor. Não vê que ele é alguém que Deus enviou para prosperar a sua vida. Ele, a senhora é viúva, tem só um filho, um pouquinho de farinha para fazer 2 bolos. A senhora tem uma cumbuca com um pouquinho de azeite e a senhora tem na sua cabeça uma palavra que a senhora já sentenciou. Qual foi?
nós vamos comer e vamos morrer. A senhora colocou a morte para dentro de casa. Aí Deus faz o quê? Eu vou dar uma oportunidade para ela prosperar. Vou enviar alguém no caminho dela. Se ela reconhecer que aquele a quem me enviou sou eu, e ela entender através da ação de quê? Da água. Presta atenção no ato. Quando ele passa, que pede água, ela dá. Aí ele vai bebendo. Enquanto ele está bebendo, vai beber. Você vai beber, você vai sentir o que é água. Não, o que te espera, deixa ele, fala não, né? O que te espera? À medida que ele foi bebendo a água, presta atenção, à medida que o profeta foi bebendo a água, a prosperidade foi entrando na casa dela, a prosperidade foi entrando na vida dela, a morte foi saindo, a farinha estava aumentando, e a Bíblia diz, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. Quer mais farinha? Toma água para esse profeta, bebe que ela quer muita prosperidade. Vamos, rapaz, beba. Quem semeia pouco, colhe. Quem semeia muito, colhe. Obrigado, filha. Pode aplaudir a Jesus. Tem gente que a bênção da prosperidade está pertinho, mas não honra pastor. E não entende que um pastor, quando chega, ele é a voz da prosperidade para a sua vida. Quando ela dizia, olha, e ele bebendo água, eu tenho a morte, não sei o quê. Ele dizia assim, calma, e bebendo água, calma, não se desespere. Só que tem gente que só sabe levar problema para pastor. Tem gente que não pode ver o pastor, já quer ele para vomitar os problemas, mas não abençoa a vida dele. Cadê os irmãos do aleluia? Cadê os irmãos do glória a Deus? Tem gente que só trata pastor como o SAMU, a UTI. Só problema. E não entende que a prosperidade está, em vez de você pedir ao pastor e falar dos seus problemas, está automaticamente no servir a ele, honrando ele. Agora, ainda mais. Pastora, não manifeste não, fique quietinho aí, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que recebe o galardão, lá em Mateus 10, recebe o galardão de profeta ou do profeta? Então não é do profeta, é de profeta. Olhávamos para ele e não víamos parecer. Manifesto não. Olhávamos para ele e não víamos parecer nem formosura. A pastora deve estar assim, estava tão bem até agora está estragando. Sabe qual é o problema? Presta atenção. De fato, o Odair não tem nada para te oferecer. Mas o pastor Odair, o profeta que Deus mandou para a sua vida, se você cuidar dele honrando, o galardão de profeta, do jeito que Deus cuida dele, quem está entendendo ou não? Deus cuidará de você. Deus assume a responsabilidade. Sirva a Ele, mas não espere nada dele, materialmente. Eu te dou. Porém, para eu dar para você, você precisa ouvir a voz dele. E para ouvir a voz dele, tem que servir ele. À medida que ela foi dando água, ela começou a ouvir palavras diferentes. Calma, a farinha não vai acabar. Calma, o azeite não vai acabar. Só que teve uma questão.
De fato, o menino morreu. E ela disse que ia morrer ela e o menino. Por que o menino morreu? Porque ela tinha lançado uma palavra no mundo espiritual de morte. E Deus tinha que provar para ela o quê? O profeta que está aí, ele tem poder de resolver até o problema das suas palavras malditas na sua história. A Bíblia é tão linda, pastor, que está escrito assim, que depois do episódio, está escrito assim, e ele ficou alguns dias na casa. Já pensou se ele bebe água e vai embora? Trata bem o teu pastor, porque se ele for embora, dá problema. Está na Bíblia. Ele ficou alguns dias com ela na casa, e aí depois é que o menino morreu. Isso já tinha fartura, já estava tudo beleza, mas tinha uma palavra maldita ali. Dias depois, o menino morreu. Ele entra no quarto. Eu vi ela aí hoje. Cadê a irmã que estava ontem aí, que é psicóloga? Isso. Ela estava ali, né? É sua esposa, filho? Isso. Ouça aqui. Sabe o que está escrito na Bíblia? Que ela pegou o filho e colocou no quarto. E sabe onde foi que o profeta tirou o menino? Ele foi sozinho. Tirou o menino do quarto. Está aí na Bíblia. E disse, está aqui o teu filho vivo. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que olham para um pastor e não entendem, ou não querem entender, o que representa um pastor na sua vida. Tem gente que não entende. A vida de um pastor, que é o profeta de Deus na sua vida, ele muda a história da sua casa. Desde a escassez até os problemas emocionais. Entendeu? Entendeu. Quem não entendeu? Desde a escassez de alimento, de tudo, até problemas emocionais. Ele tem poder. Ele não, Deus dá a ele poder de uma palavra dele tirar alguém que está num quarto há muito tempo. Por quê? Porque você cuida dele. Bem claro, não é dele. É Deus na vida dele. Por isso que tem muita gente sofrendo. Por quê? Porque não honra pastor. Jesus um dia chegou assim. Chamou os discípulos. Me digam uma coisa, o que andam dizendo aí fora, quem sou? Aí os discípulos. Tá fácil. Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. Eles pensavam que estavam falando coisa boa. E Jesus, tá bom. Só que tudo é resposta errada. Isso tudo é resposta errada. Dizem que tu és como Elias, como Jeremias ou como um dos profetas. Jesus não era parecido com nenhum deles. Jesus era a profecia encarnada. Uma pessoa, quando ela não quer honrar o seu líder, ela faz chantagem por tabela. Honra com os lábios, mas o coração está longe. Quem entendeu ou não? Se não entendeu, mas ouviu bem, para ruminar depois. Dizer que Jesus era parecido com Elias. Não, ele não era parecido com um dos profetas. Ele era o profeta. Aí passa uns 2 capítulos na frente. Aí Jesus agora chama somente os discípulos e faz uma pergunta assim. E vós, quem direis que eu sou? Ele usa já um pronome pessoal coletivo para dentro. E vós, que dizeis que eu sou? Significa, agora eu não quero a resposta de vocês vindo de fora, de opinião de fora. Agora eu quero de vocês, pronome pessoal coletivo. E vós, que dizeis que eu sou? Quem sou? Ninguém falou nada. Aí tinha um cara chamado Pedro, levantou a mão. Posso falar? Pode. Tu és
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus retornou dizendo: não te revelou a carne nem o sangue, mas o Espírito de Deus que está em você. E ouça, está na Bíblia. Simão Bar-Jonas, está tudo certo. O nome de Pedro era Simão, filho de Jonas. Amém? Simão, filho de Jonas. Certidão de nascimento. Tu és Simão, filho de Jonas. Está tudo certo. Mas como Pedro, presta atenção, estou falando com gente inteligente é assim mesmo, que ouve bem. Pedro poderia dizer o quê? Tu és Jesus. Nome, certidão de nascimento. Mas ele disse o quê? Tu és o Cristo. Honra. Aí Jesus diz assim, já que ele me honrou, eu vou honrar ele. Eu sei que tu é Simão, filho de Jonas. Mas a partir deste momento, tu és Pedro, que significa pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecem contra ela. E dar-te-ei a chave do céu para você. E o que você abrir está aberto, o que você fechar está fechado. Significa, já que você me honra e me reconhece como alguém divino, eu vou pegar uma parte minha e dou para você. Já que você me reconhece como homem de Deus, como homem divino, então essa parte minha eu dou para você. Desculpe aos obreiros que estão aqui, ao toda a igreja e a quem está ouvindo essa mensagem. Tem muito obreiro que não vai para frente porque não honra o líder dele. Tem 500 anos de igreja, mas não vai para frente. Porque não quer reconhecer que ele não é Jesus, ele é Cristo. Ele é o meu líder. Deus não dá glória para quem não dá glória para Ele. Para que eu vou te honrar se você não me honra? Isso é injustiça. Para que você quer honra? Quer prosperidade? Se você não reconhece que essa pessoa está no nível mais alto. Eu sei que você, sua certidão de nascimento é Simão e teu pai é Jonas. Mas como você me honra, reconhece que eu sou Cristo, eu sou um enviado. Eu vou pegar o que Deus deu para mim, o meu pai deu para mim, e vou dividir com você. A chave que é minha, eu deixo ela com você. Quando eu não tiver, você cuida. O que você falar, está falado. Por quê? Porque você nunca vai me trair, porque eu reconheço que você disse publicamente, esse é o meu pastor. Vamos ver se entenderam. Repitam todos, por favor. Obrigado, Deus, pela vida do meu pastor. Como é o nome do seu pastor? Obrigado, Deus, pela vida da minha pastora. Como é o nome da sua pastora? Você pode aplaudir a Deus pela vida dos seus pastores? Acabou. Vamos, se levanta, tem papo não. Eu falei para você que educação aqui é uma coisa que não... O povo fala, o João é mal educado. Não é que eu sou, é que a educação não para muito perto de mim. Do jeito que ela chega, ela...